Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos nos reunindo, desta vez para dar continuidade ao projeto Semear, uma iniciativa do setor de educação. Desta vez, o projeto Semear Inverno 2021. Como de praxe, vamos dar início ao nosso trabalho com uma prece, nos reunindo em pensamento, unindo as nossas forças, unindo os nossos melhores desejos de paz e de progresso para todos, rogando que a paz do Mestre esteja em nossos corações e que possamos, nesta hora, em que fazemos uma pequena parada para o estudo e a reflexão, estarmos também sendo amparados pelas forças maiores do poder divino. Que Jesus seja conosco e que assim seja. Queridos amigos, queridos irmãos, estamos hoje, 21 de junho de 2021, dando início ao inverno deste ano. Que é o inverno, né? Continuação do outono, as estações se sucedem, cada uma na natureza cumpre com a sua proposta, com o seu objetivo. Não nos damos conta, mas o nosso corpo, o nosso modo de viver, também segue as estações. Então, o inverno, momento de introspecção, momento que muitos de nós estão mais reclusos, não só pela pandemia, mas pelas próprias intempéries, também nós fazemos o nosso retiro, o nosso momento em que pensamos, refletimos e nos organizamos para dar continuidade ao ano. A natureza vai se recompondo e se reorganizando a cada estação. Nós também passamos por estes mesmos processos, mesmo que não nos demos conta. São as estações da vida e as estações da natureza, que em diferentes cenários nos convidam à renovação e ao aprendizado. O poeta libanês Gibran Khalil Gibran, falando sobre este tema, o tempo e as estações, nos diz: a consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão que passou, mas para a primavera que irá chegar. A planta não pensa nos dias que já foram, mas nos que virão. Se as plantas estão certas de que a primavera virá, por que nós, os humanos, não acreditamos que um dia seremos capazes de atingir tudo o que queremos? É a pergunta que Gibran faz para nós. Dando início ao tema desta primeira abordagem do projeto Inverno, vamos nos deter na obra Horizontes da Mente, de Miramês, que vai orientar o nosso trabalho durante a duração deste projeto. O autor espiritual é Miramês e a psicografia é de João Nunes Maia. Antes de mergulharmos nas belezas das mensagens do Horizontes da Mente, é preciso que a gente traga para vocês alguns dados importantes sobre o autor espiritual, Miramês. Quem é Miramês? Tem uma passagem do Evangelho que podemos reler no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo.
onde o Mestre Jesus está entre seus discípulos e entre a população, conversando, pregando, e de repente se aproxima um jovem e pergunta a Jesus: bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe responde: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. E o rapaz pergunta: mas que mandamentos? E Jesus: não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem responde: mas guardo todos esses mandamentos desde a tenra idade. O que me falta ainda? E Jesus lhe diz: se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes, dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segui-me. O jovem mancebo, que era muito rico, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens e não via possibilidade imediata de fazer o que Jesus havia lhe recomendado, vender tudo. E Jesus, após a saída do jovem, diz a seus discípulos: eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Passaram-se os séculos e vamos encontrar o jovem rico, que, diga-se de passagem, morreu logo após essa entrevista com Jesus, porque ele corria nas bigas no circo de Roma, e lá sofreu um acidente que o matou. Passados-se os séculos, vamos encontrar o jovem mancebo da parábola de Jesus, reencarnado na Espanha, com o nome de Fernando Miramés de Olivedio, filho de pessoas abastadas que integravam o governo da Espanha, né? Então, eram nobres, né, com muito dinheiro, muito poder, mas, ao mesmo tempo, o jovem Fernando era também muito inteligente e muito estudioso. Tinha já se aprofundado na história dos povos e das nações da Terra, tinha grande interesse nas descobertas das Américas, em cujo evento já havia se destacado Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. E vamos dizer assim que, como jovem que era, estava apaixonado pela ideia da descoberta das terras novas e de todas as notícias que de lá chegavam. Notícias sobre a escravidão imposta pelos estrangeiros, notícias das características dos povos que ali viviam, os indígenas. Ele era avesso às guerras, repudiava a violência, defendia o direito de todos os povos, e essas características, embora tivesse também as características de um nobre espanhol, criavam como se fosse uma dicotomia entre ele e aqueles que o cercavam. Mas, graças à fama da família, ao poder da família, em determinado momento, ele é chamado pelo rei de Espanha, Felipe IV, né, onde Felipe IV lhe dá uma incumbência. A Espanha tinha grande interesse nas terras brasileiras e nas Américas de forma geral, né? E tinha interesse também em fazer com que Portugal perdesse esse domínio e que ficasse o domínio apenas para o reinado da Espanha. E o rei chama
Fernando Oviedo, e lhe diz que ele deverá partir, se assim aceitar a missão, para as terras brasileiras e deverá lá descer de forma incógnita, quer dizer, ele não se apresentaria como o emissário do rei Felipe IV, né? E que lá deverá ser os olhos e os ouvidos do rei, prestando atenção em tudo, vendo tudo, né? E reportando ao reinado da Espanha tudo o que lá acontecia, né? Então, na verdade, era uma viagem de cunho político. Fernando, entusiasmado com a proposta, embora soubesse que os objetivos do rei eram escusos e que o dele era outro diferente, porque ele tinha ânsia em conhecer esses lugares, né? Ele não era um indivíduo belicoso que amasse a guerra, a intriga política, mas aceita, e o rei feliz o despacha para as terras brasileiras. Em 1653, aliás, em 1649, ele desembarca na região onde hoje conhecemos como o Estado do Maranhão. Desce incógnito, sem se identificar como emissário da Espanha, caminha alguns passos ali, mantendo já aproximação com os que ali residiam, e alguns índios que estavam próximos, o vendo, começam a gritar: Babagi, Babagi. O que era Babagi? Babagi era uma divindade indígena que curava os índios doentes através do curandeiro da tribo, né? E o curandeiro, assim como outros, identificam essa entidade espiritual e tomam Fernando como se fosse um emissário divino, né? Por isso lhe rendem essa homenagem, o chamando de Babagi. A recepção inusitada, inesperada, emociona por demais a Fernando Miramês, que, de imediato, se identifica com aquele grupo, né? E começa a atuar e a trabalhar com eles e vai se envolvendo na comunidade. Anos depois, 1653, Portugal faz descer no mesmo local onde hoje está o Estado do Maranhão, o padre Antônio Vieira, famoso pelos seus sermões, famoso pela sua oratória, que era capaz de convencer e emocionar multidões. Vinha o padre Antônio Vieira, também com missões de Portugal, para, vamos dizer assim, aprofundar, incrementar os laços de Portugal com o Brasil, né? Aumentar o domínio, né? Mas os projetos de Espanha e Portugal acabaram por não se sair como planejado, porque ambos acabaram se tornando companheiros, amigos e trabalhando juntos. Assim segue o tempo com Fernando Miramês de Olivídio atuando junto aos índios. É dele, por exemplo, uma iniciativa da primeira lei que protegeu os índios na região, datada de 1680. Havia muitos crimes, muitos abusos, né? Então, já havia, vamos dizer assim, a semente de uma nova lei que pudesse proteger essas populações. E ele esteve à frente, tomou a iniciativa desse trabalho. Em determinado momento, ele ouve uma voz que lhe diz: vai, vende todos os teus bens, distribui entre os pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Impressionado com aquela experiência, tinha certeza que já tinha ouvido aquela voz em algum lugar, mas de onde? E, novamente, a voz se fez repetir: Fernando, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados da tua pátria. Os daqui
necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado de tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Miramês, então, decide procurar alguns amigos de sua confiança e os autoriza a que dispusessem dos seus bens e distribuísse o resultado entre os carentes e os sofredores da Península Ibérica. Não chegou a ficar sabendo se o resultado dessas riquezas atingiu os objetivos que ele imaginava, mas passou a viver em estado de consciência tranquila. Os índios o chamavam de Pai Branco, Filho do Sol, Homem que veio da luz. E assim, o nosso irmão Fernando Miramês de Olivedio vai, com o passar dos anos, envelhecer e desencarna entre os silvícolas, né, digamos assim, em estado de graça, né, cumprindo com o seu papel, com a sua missão que lhe foi dada. Desencarnado, chega na pátria espiritual e ali, encontrando aqueles com quem convivia, né, cria a colônia espiritual do Triunfo, Colônia do Triunfo, que vai atender negros e índios e promover, por assim dizer, o entendimento, a paz, a harmonia, né? E segue a sua história. Muitos anos depois, já no século XX, vamos encontrar as suas mensagens, a sua palavra amiga, ilustrada, através do médium João Nunes Maia, que vai nos trazer vários livros da autoria de Miramês, que tem uma longa lista de livros que os senhores poderão consultar, se assim o desejar. Nossa biblioteca permanece à disposição. Neste livro que estamos, então, estudando, que vamos dar início, né, o nosso querido Miramês, que eu defino como o amigo do Brasil, vai nos descortinar algo que é do nosso conhecimento, que faz parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes não nos damos conta. Horizontes da Mente nos abre uma grande janela para nós refletirmos sobre o nosso pensar. O maior computador que conhecemos é o cérebro humano. E a mente é o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que operamos, em que agimos. Emmanuel vai definir a mente como o espelho da vida. E vai dizer ainda mais que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Isto é tão importante, é tão vital para o nosso conhecimento, que é tema sobre o qual deveríamos e devemos nos debruçar constantemente. O pensar, o trabalho da mente, o trabalho do cérebro, né? É ele que define muito mais do que o nosso viver, a nossa trajetória reencarnatória, a nossa vida, o que somos, a forma como convivemos e, principalmente, a nossa saúde mental, física e espiritual. A mente vai ser o reflexo do que somos, do que vivemos, registrando, absorvendo do nosso físico e espiritual para o corpo físico. Interessante que nós temos
a tendência a atribuir tudo o que nos acontece a vidas passadas. É comum a gente ouvir dizer: ah, isso é o meu karma. Isso foi alguma coisa que eu fiz numa vida anterior que eu estou pagando. Ah, isso aí tem raízes no passado. E a maioria das nossas situações que vivemos são obra nossa, do agora, deste momento presente. Então, na tentativa de nos melhorar, quando estamos mais conscientes, muitas vezes pensamos coisas ruins, mas não as realizamos. É uma palavra ruim que nos vem na cabeça, é um conceito errado, é uma ação não muito digna. Mas temos um filtro que vamos construindo aos poucos, e esse filtro já funciona. Porque nós sabemos quando estamos, vamos dizer assim, pegando pesado demais. A gente sabe, a gente sente. A gente pode não estar fazendo aquele mea-culpa naquela hora, mas a gente sabe quando falou demais, quando a palavra feriu, quando os pensamentos que estamos arquitetando na nossa cabeça são de inveja, de ódio, de despeito, de ciúme. Tudo isto o nosso corpo registra. Corpo físico, corpo espiritual, corpo perispiritual. Mas é no corpo físico que nós vamos, de imediato, sentir e refletir o campo energético com o qual estamos nos alimentando. Atingimos os outros quando pensamos em desordem. Por isso, a necessidade de educarmos a nossa mente. Assim como somos atingidos, também atingimos os outros. Então, o que nos cabe? O que nos ensina Miramês? Que nós devemos repudiar em nós aquilo que combatemos nos outros. Observar ao redor. Ver o que nos desagrada. Por que nos desagrada? Pensar se em algum momento nós também não agimos da mesma forma, replicando aquela atitude, aquela palavra. E como somos críticos, não é? Como criticamos. Como temos um senso de medida rigorosa para aqueles com quem convivemos no trabalho, na família, entre os amigos, entre os grupos com os quais convivemos nas redes sociais. Como somos críticos, como temos a palavra certeira, a ideia certeira para condenar e indicar o correto. Somos professores na vida, né? Então, Miramês nos recomenda que observemos ao redor, né? Porque o nosso corpo vai absorver constantemente o bem e o mal que produzimos em nós mesmos. Se o pensamento gera a ação, temos então a chance de corrigir a ação antes que ela se concretize, dentro da nossa mente. E aí vem a prática do autodomínio, da disciplina dos pensamentos, né? Da coragem de se encarar e dizer não. Eu estou querendo fazer isso, mas não é legal. Não gostaria que fizessem comigo. Aí vem o outro pensamento. Não, mas eu tenho razão, porque fui prejudicado, fui magoado, fui ferido. O que fulano pensa para me dizer isso? Vai ter que ouvir também na primeira oportunidade. E aí guardamos aquele fermento que fica lá dentro, borbulhando e crescendo, né? E na primeira oportunidade, nós descarregamos aquele dardo envenenado sobre aquela pessoa que nós combinamos com nós mesmos de dar o troco. Só que
ao disparar o dardo envenenado, nós não nos liberamos da carga energética negativa pela palavra, pelo olhar, pelo pensamento. Uma boa parte fica com nós. Digamos assim, que uns respingos caem no nosso opositor, né? E a grande parte fica conosco, porque durante muito tempo fermentamos aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de dizer e fazer aquilo que a gente achava que era o correto. Então, Miramês nos recomenda tornar as ações e o viver mais criativos, mais calmos, sem nos deixar arrastar pelas influências a que estamos expostos constantemente. A gente precisa tomar pé, precisa tomar consciência do nosso dia a dia. Precisa examinar a nossa rotina diária, como se a gente fosse um médico antes de uma cirurgia, examinando o corpo a ser operado. Precisa ter um olhar severo, um olhar atento, um pensamento reto, né? O autor compara essa nossa iniciativa do agricultor, que limpa o campo antes de lançar à terra as novas sementes. Então, é o trabalho da alma frente aos impulsos mentais, diante da disciplina dos pensamentos, no agir, no falar, no conviver, no interagir, né? O pensamento é a manifestação da inteligência, é a razão desentulhando os nossos velhos instintos, os nossos velhos hábitos, né? Esse pensamento vibra em duas faixas, no consciente e no inconsciente. O corpo físico e espiritual, então, é impulsionado por esse pensamento. E a mente vai ser o grande centro de transmissão. Então, é necessário que aprendamos, de uma vez por todas, a fazer uma pequena parada e nos darmos conta do que nos incomoda, do que nos aborrece. Esse é um exercício muito interessante. A gente sempre tem na nossa convivência alguém mais complicado, alguém mais difícil, alguém que nos incomoda por diversos motivos. É o marido, a companheira, a amiga, o colega de trabalho, o chefe. Às vezes até um vizinho nos incomoda muito. Então, nesta proposta que Miramês nos faz, ele nos propõe esta parada técnica, este exame dos nossos pensamentos, da nossa forma de viver. Vejamos a pessoa que nos perturba e nos incomoda. Nos coloquemos como se fosse um pouco à distância, examinando alguma coisa que está na nossa frente. E vamos pensar com detalhe. É o que ela diz, é o que ele fala, é o que ele pensa, é a forma como me trata. Eu já disse para ele que não gosto de ser tratada assim? Eu já disse para ela que eu não gosto quando ela fala aquilo? Certamente não. A gente vai guardando, como se o corpo físico e a mente fosse uma lata de lixo. E aí, como essa pessoa chegou nesse comportamento? Porque quando eu a conheci, ou quando eu casei com ele ou com ela, há 10, 20 anos assim, não era assim. O que mudou? Como é que ele era? Como é que ele ficou? Por que isso? Eu tenho parte nessa mudança? Eu já falei para ele ou para ela que eu não gosto, que me incomoda? A gente não faz quase nada disso, né? A gente só caceteia, com perdão da má palavra, o indivíduo
a pessoa, o amigo, a amiga, o marido, a mulher que convive conosco. São trocas energéticas doentias que nos adoecem a pessoa e adoecem as nossas casas, o nosso ambiente de trabalho, o local onde nós convivemos e estamos, porque são energias. O pensamento é uma emissão energética. Os sentimentos são emissões energéticas, de luz ou de treva. Então, se impregnam em tudo, até mesmo os nossos objetos mais simples. E aí, aos poucos, nós vamos tendo dor de cabeça, dificuldade para dormir, doenças várias, desde o desequilíbrio da pressão arterial, até toda a série de doenças que nós temos hoje e que sabemos que existem. O coração sofre, porque os centros de força, os centros vitais, também vão assimilam essas energias. E como não fazemos a troca, né, e vamos constantemente alimentando, né, então vamos adoecendo. Até que chegamos em determinada idade ao médico, né, que vai nos receitar remédios, medicamentos. Vamos a terapeutas, vamos a psicólogos, né, que são muito bem-vindos, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, temos ainda um corpo que registra várias situações, que corpo e espírito precisam de todo esse atendimento. Mas o certo é que muito dos nossos males, das nossas angústias, das nossas tristezas, dos nossos embaraços do dia a dia, das nossas dificuldades de relacionamento, residem na nossa falta de atenção para com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós sempre nos julgamos certos, somos os corretos, e somos os injustiçados e os incompreendidos. E todo o resto tem que me compreender e me aceitar, e me acarinhar, e passar a mão por cima de mim, e assim segue a vida. Este não é um projeto que dê certo. Este não é um projeto de vida que leve à saúde e à felicidade. Miramês nos diz que a felicidade se inicia no pensamento. Olha que frase linda, né? E Bezerra de Menezes, que assina a introdução deste livro, Horizontes da Mente, nos diz que, se lermos com cuidado este livro, nós vamos notar e observar o que há de ser daqueles que não cuidam da educação da mente, que acham que tudo podem e que vivem como se não houvesse o amanhã. E Bezerra nos diz mais, que tudo está preparado para o avanço da humanidade, na ascensão espiritual. Sabemos que caminhamos para nos tornar um planeta de regeneração, deixando de ser um planeta de provas e expiações, né? A prova é o nosso dia a dia, planeta de provas. A expiação é quando somos forçados a repetir a prova, quer dizer, a expiação é um registro que já veio de vidas anteriores. Então, provas e expiações, né? E Bezerra nos diz que neste reparte dos que estarão no planeta de regeneração, há uma parte que nos pertence, que é a autoeducação. Então, não conquistaremos esta felicidade, esta saúde, esta plenitude que todos nós almejamos,
e que buscamos das mais diferentes formas, nos recursos que a sociedade hoje nos coloca, mas não alcançaremos sem esforço próprio, sem esse processo de autoeducação. Preciso cada vez mais que pensemos em nós mesmos. A gente sempre diz que tem que pensar no outro, tem que ver o outro, sim. Mas antes de olhar para ele, voltemos os olhos para o nosso íntimo, para o nosso modo de viver, para as nossas palavras, para os nossos atos, para aquilo que dizemos e fazemos no dia a dia. Esse período de reclusão na pandemia, certamente, nos oportunizou pensarmos detalhadamente sobre as nossas rotinas. E sabemos que a rotina de muitos mudou. Muitos de nós sentiram falta de muitas coisas. Outros se sentiram aliviados por não estar mais naquele local ou fazendo aquela atividade. São mudanças necessárias para o nosso progresso, né? São recursos que a espiritualidade utiliza para nos fazer avançar na trajetória da evolução humana. Se fossem esperar por nós, certamente demoraríamos muito mais, porque queremos estar sempre numa situação de conforto, que não altere nosso modo de viver e de pensar. Porque, como disse, sempre achamos que estamos certos. Dando início a este projeto Semear Inverno, que a série de palestras que se seguem após esta, possa trazer para todos nós, para todos vocês, o que pensar, no que refletir, naquelas coisas que podemos e devemos mexer e alterar para melhor. Assim, esperando que a misericórdia divina nos acompanhe em nosso dia a dia, encerramos aqui a intervenção deste dia, convidando os queridos amigos para fazermos a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, de braços abertos, rogando a Tua misericórdia, pedindo que a Tua luz invade as nossas vidas e ilumine os nossos caminhos. Mas sabemos, Senhor, que Tu contas com cada um de nós para a construção desta estrada do progresso. A obra é nossa, Senhor, sabemos muito bem disto. Dá-nos força, dá-nos luz, dá-nos coragem. Ilumina a nossa mente, as nossas palavras, os nossos gestos, para que possamos, Senhor, te refletir a cada momento. Que a Tua luz, Senhor, nos acompanhe, hoje e sempre, e que assim seja. Um grande abraço a todos e muito obrigada.